Olá, espiritualistas conscientes! Tudo bem com vocês? Aqui é a Nicole Mariani. E a Thaís Cruz. Hoje nós vamos refletir sobre uma das frases mais profundas e talvez mais desafiadoras atribuídas a Jesus. Vós sois deuses. O que realmente significa essa afirmação? Ela fala sobre poder, sobre ego, ou sobre lembrar quem realmente somos. Para essa conversa, recebemos o terapeuta especialista em hipnose e reconexão espiritual, Victor Santiago. Victor, seja muito bem-vindo. Gratidão, meninas, gratidão. É uma oportunidade incrível de estar aqui. Sou Vitor Santiago, tenho 41 anos, já trabalho com terapia há pelo menos 8, mas na espiritualidade há pelo menos 20 na prática. Então, quando essa expressão vem, tem um poder incrível dentro de nós e a gente está aqui para esclarecer coisas, mas também deixar provocações, porque nosso objetivo é sempre trazer o crescimento, e o crescimento vem pela dúvida, não pela certeza. Então eu espero contribuir com vocês hoje, trazendo aqui alguns conhecimentos e algumas cutucadas. Isso é importante, né, Vitor? Então, para a gente começar, para a gente entrar assim um pouquinho no tema e já soltando, né, aí para o pessoal, conta um pouquinho como os estudos da consciência e da espiritualidade conduziram ao trabalho que tu realiza hoje, até para o pessoal conhecer um pouquinho o teu método. Ah, coisa boa. Eu comecei pelo caminho da espiritualidade. Eu mergulhei na espiritualidade, num processo de autoconhecimento e comecei a perceber que a ciência falava muito da espiritualidade, mas existia uma barreira natural quando a gente fala de ciência e fala de espiritualidade. E eu percebi que havia uma interseção entre as duas e não um processo de exclusão. Então eu comecei a me dedicar através do caminho que eu tinha, que era a tecnologia. Eu sou formado em TI, mas acabei usando o meu conhecimento para o meu crescimento e compartilhando com pessoas que daria para a gente falar, sim, de espiritualidade, de conexão, de multidimensionalidade, de chakras e energia, mas também falar de ciência. Então, quando a gente traz isso para a nossa prática, para a vida atual, você começa naturalmente a buscar meios. E aí veio a Uhum. hipnose, veio o conhecimento de comportamento humano, veio um estudo que eu acho que deveríamos ter desde do ensino formal até a faculdade, que é a psique, a mente humana, que é fascinante, e a gente consegue trazer um denominador comum entre a espiritualidade e a ciência. Mergulhando nisso, eu percebi, ué, mas será que a gente não tem um papel de trazer técnicas para juntar os dois? A espiritualidade, repara que em momento nenhum eu comentei religião, espiritualidade Uhum, vem antes de tudo isso, com e a certeza. ciência. Vamos unir as duas. Daí surgiu pegar os conhecimentos que eu tinha, viajar o Brasil inteiro, conectar com pessoas do Brasil inteiro e perceber que as técnicas, elas conversam entre si, elas não se anulam. Daí surgiu a proposta de falar de espiritualidade, de ciência e de reconexão. Todos nós viemos da fonte, para a fonte retornaremos. O que a gente pode fazer nesse meio tempo aqui? O que a gente pode efetivamente comunicar nesse meio tempo? Essa é a proposta. Que legal. E Victor, quando você ouve essa expressão, vós sois deuses, qual que é a primeira compreensão que surge para você? É interessante, né, que depois de um tempo que a gente estuda, a gente começa a desconstruir o primeiro impacto que essa frase teve. O primeiro impacto que dá em muita gente é a negação. Como assim eu sou Deus? Como nós somos deuses? Só existe um Deus dentro da crença que eu estudei. Como que eu vou ter a presunção de afirmar que eu sou um Deus? Gente, não, calma, pera. Eu mal estou conseguindo resolver a minha vida. Como que eu posso afirmar que eu sou um Deus que cria tudo? É Ó, natural a gente. o eguinho aqui, né? É isso, porque nós aprendemos que só existe um Deus, logo como eu me denominarei Deus também. Nossa, que distância! Olha que interessante isso. É, essa expressão do vós sois deuses, naturalmente vem lá da Bíblia, que muita gente traz, porque um livro muito famoso traz um forte peso e um contexto. Então, se eu pego uma determinada expressão e aplico no contexto que me é satisfatório, tá ótimo. Eu tenho a validação de um livro, de um livro sagrado para muitas pessoas. Boa parte do planeta tem denominação cristã, então a Bíblia é uma grande referência. Mas espera lá, qual o contexto da expressão vós sois deuses? Havia um contexto da época.
Não é que você manifestaria todas as coisas que você quer à sua maneira, a seu bel prazer. Nada disso. Existe o contexto, a primeira citação que é lá no Antigo Testamento, que é justamente trazendo o verdadeiro papel do Elohim, ou dos deuses da época, os doutores da lei da época, que estavam julgando os mais fracos, não através do parâmetro da justiça. Repara, pegamos essa informação do Velho Testamento. Aí vem Jesus e no Novo Testamento diz, mas na sua lei já não foi dito, sois deuses? Porque naquele mesmo contexto, Jesus estava sendo acusado de blasfêmia por levar o evangelho, por fazer aquilo e se denominar filho do Pai. Mas Jesus não foi enviado do Pai? Então havia um contexto que Jesus trouxe referência da lei do Antigo Testamento para fazer referência que ele estava sendo julgado sobre um jugo desleal. Olha que legal quando a gente traz esse contexto. E lá na frente, ele também disse que aquele que crê fará coisas ainda maiores. A gente vai chegar nesse ponto. Vamos deixar aqui a curiosidade, mas o contexto do vós sois deuses é que você virá, fará o que precisa ser feito e o jugo justo daqueles que têm a lei. Então, quando a gente traz esse contexto para a nossa vida, significa, eu venho para fazer o meu papel, eu serei julgado conforme uma lei justa ou não. Lembra o caminho que Jesus fez. Jesus foi julgado sobre um jugo justo ou não? Essa é a provocação. É isso aí. E, Vitor, você percebe que existe um receio das pessoas em reconhecer a sua própria dimensão espiritual? De onde nasce esse medo? Olha, principalmente no Ocidente, a gente tem uma base religiosa muito forte. Então a gente já nasce sendo batizado, tendo conceitos sobre o nascimento e o pecado. Quando a gente nasce sobre essa égide do pecado, nós somos frutos do pecado, naturalmente somos pecadores. Como que eu vou me sentir alguém extremamente poderoso, conectado, merecedor, talvez seja a expressão mais adequada, seja merecedor de uma conexão divina, já que só o Filho puro de Deus teve, já que só a Virgem Imaculada conseguiu trazer um Filho puro de Deus. A minha mãe não era Virgem Imaculada para me trazer. Como que eu vou ter essa conexão com Deus, o Pai, se eu não sou tão assim, limpinho como Jesus foi? Então, naturalmente, existe uma crença religiosa, mesmo que você não pratique uma religião. Mas quando você pega vovô, vovó, bisavô, eles eram extremamente fechados em religião e tinham cruz em casa, o Cristo sangrando no altar de casa. Ué, mas esse Cristo não foi aquele que trouxe a imagem da salvação com a vitória sobre a cruz? Por que que ele tem uma imagem perpetuada de cabeça baixa numa cruz sangrando? O mesmo arquétipo da salvação sangra na cruz todos os dias? Por isso que a gente tem esse... Thaís, como é que eu vou me sentir? Nicole, como é que eu vou me sentir conectado? Eu não mereço isso. Olha a Sim. distância. Não fui pra cruz, né? Como é que pode? Ou então eu tenho que ir para a cruz para vencer, né? Só passando pela cruz que eu venço, repara. Ou eu vou para um extremo, ou eu vou para o outro extremo. Mas não foi também Siddhartha Gautama que trouxe a expressão o caminho do meio? Nem o muito, nem um pouco? Não foi Sócrates também que trouxe um conceito que eu prefiro tomar o veneno e ser condenado à morte, mas defenderei a minha verdade perante os meus filhos e a minha esposa? Não foi Sócrates que disse isso? Também foi. Então, pera, existe um caminho do meio. Nem o muito, nem um pouco. Tem muitos avatares que vieram fazendo isso. Verdade. Eu já vi que o Vitor, ele não vai trazer respostas hoje, sim mais perguntas para esse episódio. E isso é ótimo, né? Porque a gente começa a pensar e se questionar. E esse é o trabalho que a gente traz aqui, enquanto três terapeutas, é fazer com que a gente desperte esse olhar, né? Para o nosso interior. Né? Exato. Mas, Vitor, voltando um pouquinho, quando tu diz, né, tu explicou ali sobre a fala de Jesus, do vós sois deuses, eu queria que tu entrasse um pouquinho mais a fundo e nos trouxesse o que na tua compreensão ele quis revelar em cima dessa frase. Olha como é rico isso, né? Eu costumo dizer que a gente consegue fazer o avançado sem fazer o básico. Olha que interessante. Aí fica a pergunta, será realmente que eu
Quando Jesus disse, vós sois deuses, a intenção dele eram os milagres e as coisas sobrenaturais que ele fazia? Ou talvez, só uma pergunta, tá? Fica aqui no ar para que você pense um pouco. Ou talvez ele estava ensinando aos apóstolos que, mesmo com a partida dele, a palavra dele seria levada para lugares que nunca foi. O trabalho dele seria levado a pessoas que nunca seriam alcançadas, porque o trabalho dele ficou restrito em 3 anos. O evangelho dele ficou restrito pela região que ele circulava e pelo tempo de evangelho que ele teve até ser perseguido. E aí eu vou deixar uma outra provocação também, eu adoro fazer isso, porque através da provocação a pessoa pesquisa. Ela não precisa repetir o que eu estou falando, ela pode pesquisar através da curiosidade. Jesus teve um curto prazo de evangelho porque ele foi perseguido. Mas por que ele incomodava se ele era o próprio evangelho? Por que ele incomodava tanto? Porque havia alguém na época que não queria que esse evangelho tomasse conta. Pera, Jesus trazia liberdade espiritual, liberdade de conexão com o Pai, e por isso foi caçado, perseguido. Ah, mas eu aprendi lá naquele local que a gente aprende sobre religião, que ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Quer dizer então que talvez, não estou afirmando que foi, que talvez ele tenha morrido porque ele trouxe para a gente o caminho da liberdade e ele passou a ser uma ameaça a quem detinha lá toda a realidade. Olha que interessante. Então Jesus, quando trouxe vós sois deuses, o contexto pelo qual ele trouxe isso foi que justamente olhasse para nós sobre o jugo justo da nossa vida e sobre o que efetivamente a gente veio fazer. E ainda assim, também tem outras citações dele que dizem, mesmo que você seja justo aqui, aqueles que se dizem juízes das leis humanas podem não ser justos. Tenham ciência disso. Por isso que o próprio Jesus falou aos apóstolos que a missão deles seria desafiadora, para usar essa expressão mais tranquila. É muito louco, né? A gente para pensar, a cabeça começa um turbilhão aqui. Eu acho que eu provoquei vocês e vou continuar provocando até o fim desse episódio. Olha, os nossos ouvintes aí, acho que vão pedir mais, viu? Fica como é que é? Eu quero mais, o bis, né? E, Vitor, quando a gente fala de centelha divina, que daí tá tudo conectado, do que realmente a gente está falando? No teu olhar, assim. É tão linda essa expressão de centelha divina, porque da mesma forma que traz a dimensão, e eu gosto muito dessa expressão, a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi com o professor Hélio Couto, é que ele traz pra gente que nós temos algo de pequeno, de diminuto, uma centelha que é divina. E ela traz pra gente a possibilidade de fazer coisas incríveis, como se nós fôssemos efetivamente uma extensão do Criador. Minha concepção, nós somos. Nós somos fragmentos do todo, nós não estamos fora do todo. Então quando você olha para cima tentando buscar Deus e fala, meu Deus, pera, você está dentro de Deus, Deus é tudo que existe, você não está fora de Deus. Então para qualquer lugar que você olhe, você encontra Deus. A diferença é, que Deus? O Deus que você aprendeu ou o Deus que é imaterial? É o Deus que pulsa vida, amor, generosidade, ou um Deus que no nosso subconsciente é um velhinho sentado com um bastão numa nuvem branca, né? E é sempre um arquétipo de um velhinho de barba branca. Se você pegar a chave de Enoque, tem uma imagem do todo, né? Tá lá um homem, uma luz forte, com um homem sentado num trono. Repara, até o arquétipo leva a gente a imaginar que é um senhor sentado numa nuvem. Então, a centelha divina traz pra gente que nós somos fragmentos dessa grande centelha, dessa grande chama, desse grande fogo da vida. E essa representação é tão linda que mostra que somos diminutos perante ao Pai, mas somos divinos, porque todos somos um. Todas as centelhas formam uma grande chama. Então, é filosófico, é bonito e também precisa ser abstrato, porque senão a gente tenta dimensionar o tamanho de Deus. A gente não consegue dimensionar o tamanho da Terra. Quem dirá de Deus? Né? Quem dirá de Deus. Então, centelha divina, eu acho que é a expressão que melhor resume que nós somos extensões da fonte. Aí tem vários outros conceitos, como mônada, como fractal, como... Aí a gente entra... Aí a gente começa a abrir várias portas e janelas que não é o tema de hoje. Ô, Victor, e hoje... Qual seria, assim, a principal diferença entre afirmar eu sou Deus e compreender
que o divino habite. Olha que lindo isso, né? Porque afirmar que eu sou Deus, primeiro eu preciso entender o que significa a palavra Deus no meu sistema. Para mim, Deus pode ser uma palavra, para Thaís uma palavra, para Nicole outra palavra, para o ouvinte outra palavra completamente diferente. Então, repara, já há uma questão semântica. O que é o Deus para você? Quem é Deus para você? E aí entra a manifestação na vida real, né? Quando a gente presume que o pai dará ao filho tudo aquilo que o filho precisa, não necessariamente o que o filho quer, porque esse é o dever do pai, cabe a nós entender. Eu, como Deus, faço a minha parte sabendo que eu terei aquilo que eu preciso, não aquilo que eu quero. Mas, ao chegarmos nesse planeta, recebemos nome, cultura, religião, hábitos, comportamentos que vão pautando o nosso querer. Aí fica uma outra provocação. Será que o livre-arbítrio é tão livre assim? Já que minha vida inteira é pautada em escolhas comportamentais, religiosas, familiares, entendem? Então, pera, aí até onde vai o meu querer e o meu manifestar? Até onde vai o meu papel como Deus? Eu sempre digo assim, você assumir que você é Deus é reconhecer a sua centelha nas tuas escolhas a todo momento da sua vida. As funcionais e as disfuncionais. Porque é muito fácil lembrar de Deus nas escolhas funcionais, né? Pô, consegui o resultado que eu quero, Deus é bom demais. O resultado não deu certo. Ô Senhor, o que está acontecendo? Ué, mas pera. Deus não está ali também, não? Deus está só no sim? Deus não está no não? Mas pai bom é o pai que só dá sim? Ué, pera, repara, eu vou trazer sempre uma analogia que é mais fácil da gente compreender. Não vamos tentar entender o macro, vamos para o micro para entender. Como é a relação de um pai com um filho? Como é a comunicação com o Criador com a criatura? Aí a gente começa a dimensionar qual é o nosso papel como Deus. Para que a gente efetivamente crie na nossa vida com esse título de vós sois deuses, que eu sou o manifestador da minha vida, primeiro eu preciso desconstruir aquilo que eu acho que eu sou, que eu fui moldado a vida inteira. Mas para isso a gente vai ter que abrir mão de uma, como chama, daquele negocinho que a gente luta a vida inteira? A gente vai ter que abrir mão de uma coisa chamada ego. Não matar o ego. Não tem como matar, o ego é uma ferramenta, mas não deixar que ele comande a sua vida. O ego é um ótimo executor e não tão bom planejador. Então, ego, você é um ótimo para executar, mas eu planejo através da intuição divina, da espiritualidade, por isso que eu uso a expressão reconexão espiritual. Não é com a reconexão religiosa, não. É você direto com a fonte, porque assim Jesus ensinou. Você direto com a fonte. Que lindo, né? E que profundo isso. E se existe uma centelha divina em todos nós, por que parece tão fácil esquecê-la ao longo da vida, hein? Por que a nossa vida corrida muitas vezes é só isso? Olha que que tu acha? interessante. Olha que interessante. Você cresce sem trabalhar as suas aptidões. Você vai para um colégio comum, estuda, convive com uma rotina comum, com pessoas comuns, todos pautados provavelmente pelo mesmo bairro, pela mesma religião, pela mesma cultura, e você vai crescendo, ganhando uma coisa chamada formato. Você vai entrando em forma. Logo, existe uma padronização para a condução de quem você será e não de quem você é. Dificilmente, e aí hoje a gente tem mais facilidade por uma série de recursos e conhecimentos, mas na nossa geração, eu posso falar dessa forma, a gente não era perguntado, deixa eu ver qual é a aptidão do meu filho para saber quais são os campos que... Não, era vai estudar, faz o teu pré-vestibular, entra numa faculdade, arruma um estágio, toca pau, Não vai pro troca mercado de de trabalho. curso. E não troca de curso, já tinha uma ameaça lá, meu, saiba bem o que tu vai escolher, hein? Tu não vai ficar me pulando de curso no... Saiba o que você quer. Como se os teus pais soubessem no passado o que eles queriam, mas havia uma linha dura ali. E eu agradeço muito a meu pai e minha mãe por essa linha dura, tá? Porque eu segui minha faculdade, segui meu trabalho. Graças a Deus eu tô até hoje, graças a esse... Vai lá, não fraqueja, aguenta firme. E teve gente que teve um pouco mais de flexibilidade e acabou indo por outro caminho. Então eu penso da seguinte forma, ó. Nós somos direcionados a ser um padrão. Cabe, através dos nossos processos, de uma coisa que o Brian Tracy fala que é muito legal, que é o salto da maturidade, encarar a nossa vida com
a autonomia que eu posso ter, não com a autonomia que me é dada. Então, ao primeiro contato com a vida espiritual, a vida real, onde você precisa fazer escolhas duras, que você dá aquele salto da maturidade, e você ouve assim, ó, você tem que ter cuidado, que agora você já pode ser preso, hein? Você tem que ter cuidado com o que você está fazendo. Aí começam as pressões adultas, aí você começa a direcionar, pera, e se eu não tiver que fazer aquilo? E se eu não tiver que ser aquilo? Aí você passa a ser aquele que recusa o que foi proposto. Pera, mas não teve um homem também que fez a mesma coisa há 2000 anos? Mas também não teve um cara que um pouco antes, lá no Nepal, ali em Kapilavastu, também recusou o império do pai porque não acreditava que aquilo era a única realidade e decidiu sair através dos muros do império e viveu 6 anos como os ascetas e pouca gente conhece a história dele e no final das contas ele alcançou um estado chamado iluminação, o nome dele era Siddhartha Gautama, conhecido como Buda, ele também venceu as barreiras. Repara, quando você escolhe não repetir aquilo que te foi imposto, você começa a lidar com questões até sistêmicas. Pera, vai ser difícil. Vai ser complexo, porque eu estou quebrando um padrão. Onde está a minha autonomia? Em perguntar. Onde está o meu crescimento? Em provocar. Eu fui provocado a vida inteira. Eu fui perguntado a vida inteira. Pera, mas Jesus também, quando ia falar com as pessoas, ele não fazia perguntas em cima dos questionamentos das pessoas? Jesus também não trazia uma nova ótica sobre o tema levado até ele? Jesus nunca afirmava, Jesus perguntava em cima. Me dê sua moeda, centurião. Que rosto está nesta moeda? César. Daí a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Logo, Jesus fazia com que a pessoa visse por outra ótica, através da pergunta, da provocação. Como que a gente cresce? Perguntando. Mas quando a criança começa a perguntar muito, os pais falam, é criança chata, não para de perguntar, meu. Essas crianças que não param, o que vocês deram pra essa criança? Açúcar? Rápido. Deram chocolate? É sobre isso mesmo. Tu tá trazendo a questão das crenças e tenho certeza que na tua experiência com a hipnose, tu consegue enxergar isso muito claro nas pessoas, em como conduzem hoje a nossa vida. Mas como que a gente pode mudar isso, né? Principalmente falando sobre esse poder de Deus, esse poder de conexão. Perguntas. Sabendo fazer as perguntas certas. Uma pessoa que tem crenças muito embasadas, ela dificilmente está disposta a ouvir uma outra crença sobre aquele tema. Mas uma pergunta bem feita faz com que ela, mesmo não afirmando a ti, com que ela pense. Então, eu costumo usar a expressão que é entre pela porta que o cliente abriu. Não tente mostrar a porta que você quer que ele entre. Qual é a melhor forma? Me traga a sua visão e eu faço perguntas sobre a tua visão. Porque você já tem um conceito sólido. Não adianta eu tentar te colocar outro, mas eu preciso provocar a dúvida. Eu preciso fazer com que você pense sobre a tua crença. E aí começa a possibilidade de um novo aprendizado. Eu gosto de trazer a seguinte questão. Todos nós viveremos sobre crenças. Eu adoro lidar com as pessoas da internet, que muitas das vezes a gente fala sobre crença, a pessoa fala assim, mas eu não tenho crença limitante. Falei, pronto, você já tem a maior delas. A que não tem nenhuma. Então, Exato. é muito interessante lidar com... Por isso que estudar comportamento e mente humana é fascinante, é intrigante, é fascinante. E eu gosto de falar assim, olha, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. E mais a gente tem vontade de falar assim, ó, eu lido com pessoas a semana inteira. Final de semana, deixa eu ir pra natureza, ficar quietinho no meu canto, deixa eu subir a minha montanha. A semana inteira eu falo com pessoas com problemas diversos, com idades diversas. Final de semana eu quero ficar ou com a minha pequena, com a minha filha, ou no meio do mato. Ponto. Me deixa um pouco. Por quê? É tão intrigante lidar com a mente humana, com as crenças humanas, e quando você consegue perguntar, consegue provocar, aí que você percebe, o conhecimento vem pela dúvida, você consegue alcançar uma nova visão. Vocês podem trazer qualquer tema, e dentro do tema que você me trouxer, eu preciso sentir como está a sua visão, como é a sua expressão, como é a sua expressão corporal, para saber quanto isso te incomoda e saber que tipo de pergunta eu faço para poder chegar a conversar. Aí vem as técnicas da hipnose e da PNL.
Eu preciso estabelecer uma confiança contigo para que você comece a ouvir as minhas perguntas. Não adianta eu chegar, não, vamos lá, Nicole. Não, vamos com calma. Eu sei que você já veio armado para falar comigo. Eu quero primeiro que você se desarme. Então tem a expressão que eu uso. Primeiro desarma a bomba, depois a gente começa o trabalho. Qual é a bomba que você vai me trazer? Vamos desarmar a bomba. Aí a gente começa a entender por que você armou a bomba. Logo, toda crença ela é sustentada por algo na tua vida. Primeiro você precisa entender que há uma crença, depois a gente trabalha nela. E todos nós, a vida inteira, lidaremos com crenças. Gravem isso. Todos nós. Desde os meus 8 anos, eu gosto de viver a espiritualidade. Eu tenho minha primeira Bíblia com 8 anos. Ganhei, estudei, participei de escola dominical, participei de umbanda, participei de tudo que vocês possam imaginar de religião. E hoje eu gosto de estudar a Bíblia sobre a minha maneira e o contexto da época. Não defendendo a minha visão através do livro sagrado, mas entendendo o contexto da época para que eu possa reforçar aquilo que eu creio e que eu trabalho. É diferente. Então, quanto mais conhecimento nós temos, mais nós percebemos. Eu vou ter que ajustar a crença a vida inteira, gente. Não, é Com um caminho certeza. inevitável. Isso! E não tem jeito, né? Não tem jeito. Enquanto a gente não olhar para isso, a gente trava na nossa caminhada de evolução, né? É Trava, um e eu vou te dar processo uma que dica. é doloroso, mas faz parte, né? A gente precisa se abrir, né? É isso. Se é inevitável, será que não é mais fácil a gente olhar para o inevitável com alegria? É Com inevitável. certeza. Vai doer. Eu acho assim, ó. Ai, o processo não vai ser doloroso. Não. Pode não ser Vai. sofrido. Doer vai. Agora, quando eu sei o caminho, o propósito maior, essa dor não é um preço a se pagar? A vida funcional adulta não tem um preço a se pagar? Tudo na vida não tem um preço a se pagar? Logo, dor viveremos, mas no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Logo, a gente pode entender que mesmo que você seja correto e o mundo te pressione para baixo, faz o teu e você vencerá. Não a vitória que o mundo te propõe, a vitória que o Espírito te mostra que é verdade. Por isso que a certeza da imortalidade do Espírito aqui é a maior benesse que a gente pode carregar dentro do mundo espiritual. Certeza da imortalidade do Espírito. E isso, se ainda tem um quê de provocação quando eu falei seu espírito é imortal, há algo a ser trabalhado aí dentro. É verdade. Tem uma outra frase, já que a gente está falando, né, trazendo as falas lindas do Mestre Jesus, que a gente gosta, que eu queria que também tu colocasse o teu olhar, assim, como tu interpreta. Tudo aquilo que eu faço, vós também podereis fazer, e obras maiores fareis. Eu sou suspeito para falar de Jesus e suspeito para falar das citações bíblicas, porque eu sempre entendi que Jesus foi um exemplo de comportamento humano, e a primeira coisa que a religião fez foi tirar a humanidade dele. Então eu sempre tive um conflito grave com a religião, porque como que vocês tentam apagar o homem que ensinou o homem a ser homem? Então é muito difícil. Então, quando a gente traz esse ensinamento de Jesus, ele mostra claramente que, uma vez que você crê nas coisas que ele mostrou e nas coisas que ele viveu, Jesus não falava, Jesus era o evangelho vivo, e essa expressão talvez é que mais resuma a vida de Jesus. Jesus é o evangelho vivo, ponto. Quando a gente entende que Jesus é o evangelho vivo, eu paro simplesmente de querer classificar Jesus com alguma outra coisa. Ele foi a palavra viva, ele foi o mensageiro. Qual foi a mensagem? Ele nunca se propôs ser a referência. Ele sempre disse, do Pai eu vim, para o Pai eu retorno, mas o que eu deixo ficará com vocês e vocês farão coisas ainda maiores se acreditarem e seguirem o caminho. Quando Jesus disse isso, ele mostra claramente que aquele que caminhou com ele, que crê nele, que foi testemunho das coisas que ele fez, também fará. Não o sobrenatural, não o mítico, não as coisas que as pessoas ainda questionam se aconteceram ou não, mas o evangelho vivo. O evangelho era preservado a um seleto grupo de conhecedores e a maior parte da população era ignorante. Era mantida ignorante
para que só os doutores da lei tivessem o evangelho. Mas espera, a gente não está vivendo a mesma coisa agora? Mas, O evangelho é para todo mundo ou para um público seleto e restrito? Todo mundo tem a educação que deveria diante do evangelho, ou todo aquele que tenta levar o evangelho de forma livre é crucificado porque não tem um rótulo religioso ou não tem uma denominação religiosa? Vocês acham que o meu arquétipo, tatuado, careca, que fala de umbanda, espiritualidade dos mais diversos, traz um semblante favorável ao religioso ou um ambiente repulsivo ao religioso? Eu sou o próprio contraponto daquele que tenta levar o evangelho bonitinho, arrumadinho, um lobo em pele de cordeiro. Eu não me preocupo muito com o que as pessoas vão pensar, mas que da minha boca saia aquilo que Jesus me ensinou. Que do meu coração pulse as obras que ele fez na minha vida. Pois só sendo convertido pelas obras e as palavras dele, eu conseguirei levar a palavra dele onde quer que eu vá. E eu não estou preocupado que reconheçam isso, porque a árvore se conhece pelos frutos. Eu me preocupo que daqui a algum tempo a minha filha veja, puxa, o meu pai falou de Jesus, viveu Jesus. Ela é o meu fruto. É ela que eu me preocupo que ela vai crescer. As demais pessoas eu não devo nada a ninguém, graças a Deus. O homem que eu devo estar aqui na minha frente, a imagem dele é Jesus. Então, aquele que crê nas obras de Jesus e foi transformado pela vida dele, levará a palavra e o ensinamento dele onde quer que vá, no tempo necessário, e não temerá a morte, pois no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso que, naquele filme lá do Paulo, que eu recomendo muito que assistam, quem não assistiu, ele diz justamente, viver é Cristo, morrer é lucro. Viver é manifestar. Repara que ele não falou viver é Jesus. Ele falou viver é Cristo. Viver é alcançar o estado crístico que Jesus manifestou na sua vida da sua forma. A gente não se compara ao que Jesus fez, mas a nossa transformação faz com que o nosso Cristo se manifeste e assuma o nosso processo. Jesus não se revestiu do seu ego. Jesus andou com todos, ajudou a quem quis ser ajudado e enfrentou a cruz, ainda sabendo que seria injustiçado. Vocês acham que alguém com ego inflado consegue ser injustiçado e ficar de boa, passando pelo desafio? Então, aquele que crê em Jesus fará obras ainda maiores, não pelos milagres, mas pelo alcance, pela distribuição, pela quantidade de pessoas que serão tocadas. O professor Hélio Couto fala que se você tiver uma vida de muita ajuda, se você tiver uma vida de muita contribuição popular, você ajudaria 2 pessoas pela vida e já seria o suficiente. Com a internet hoje a gente consegue chegar em muito mais pessoas fazendo um trabalho muito mais amplo, não pela certeza, mas pela provocação, para que essa pessoa tenha esse contato genuíno com a espiritualidade dela, não com o que foi imposto, pela própria busca e a provocação. Esse cara fez umas perguntas na minha cabeça nesse podcast que vai me deixar louco, eu não sei o que eu faço, eu não vou passar o sábado e o domingo em paz enquanto eu não parar para ler essas citações que ele fez da Bíblia. Então você pode procurar lá Salmo 82, capítulo 6, versículo 6, você pode procurar a João 14, 12, você pode procurar João 10, 14, você pode procurar João 8, 32, você vai achar tanto no Antigo Testamento, que foi a preparação da vida de Jesus, quanto no Novo Testamento, que foi o manifesto da vida de Jesus, e você vai encontrar muitas conexões. Mas se você tentar pegar um versículo isolado, talvez você realmente não entenda o que Jesus trouxe para a gente, que foi a liberdade de pensar, agir e levar o evangelho, não apenas repetir palavras que os detentores da lei ensinavam. Ué, quer dizer então que se a gente é liberto e falar da espiritualidade de uma forma natural como Jesus fazia, a gente é mal visto pela sociedade. Mas se a gente está uniformizado em cima de um palco falando para um grupo seleto, tá a tudo gente é bem. reconhecido, entendeu? Então Jesus está no mesmo... Nós estamos repetindo a época de Jesus e nem percebemos. Ô, Vitor, e fazendo agora um compilado, né, de tudo isso que a gente está trazendo em relação a viver, né, num estado crístico, a trabalhar o nosso processo de crenças. Hoje, tu entende que cada pessoa tem um potencial humano adormecido, esperando para ser desenvolvido? Digo até mais, né? Questiono até mais. Tu acredita que as pessoas elas temem mais o próprio potencial ou o medo do fracasso? As pessoas têm medo de fracassar por não conhecer o próprio potencial.
Elas estão sempre pautadas pelos amigos mais próximos, pela sociedade, porque ela tem mais contato, e consequentemente ela não para se olhar, porque a gente cresceu com o conceito de que reconhecer teus dons e qualidades é egoísmo, reconhecer as tuas virtudes é egoísmo, ressaltar as tuas virtudes é egoísmo. Logo, toda vez que você faz um caminho para se valorizar, para se reconhecer, para se auto-recompensar pelo teu esforço, você não pode, porque isso é egoísmo. Você está indo por um lado perigoso, o seu ego vai te dominar. Você tem que matar o seu ego, você tem que parar com essas coisas e você tem que servir a todos. Ai, amai o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo? Amai o próximo como a ti mesmo. A referência é a ti. Primeiro você faz por você. Então, as pessoas não conhecem o seu próprio poder. Eu atendo, às vezes, pessoas com 50 anos, que elas estão ali num processo de vida automatizada. E quando a gente começa a fazer perguntas do tipo, tá, pra onde você tá indo? Não sei. 50 anos? Não sei. Tá, mas pra onde você quer ir? Não sei. Também não sei. E eu pergunto, tá, mas em que momento que você vai escolher? Não sei. E aí isso me traz uma mensagem de um provérbio africano que eu ouvi uma vez, que é: espero que quando a vida te encontrar, perdão, espero que quando a morte te encontrar, ela te encontre vivo, porque a maioria das pessoas já está morta em vida e nem sabe. Por quê? Existe um vazio, e aí entra o que a gente está falando aqui, existe um vazio existencial dentro de cada ser humano que é do tamanho do universo. E esse vazio só pode ser preenchido pela resposta do alto, não é pela resposta humana. E as pessoas passam a vida inteira buscando respostas humanas, passam a vida inteira buscando respostas na Terra, quando a gente é transitório na Terra. A Terra é um processo transitório, nós viemos para cá e sairemos de cá. Do Pai eu vim, para o Pai eu retorno. Jesus disse o caminho. Ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mostrou que nós viemos do Pai e retornaremos ao Pai inevitavelmente. Isso aqui tudo é transitório. Portanto, não acumuleis tesouros na Terra, porque a terra é transitória. Mas as obras que tu faz do Espírito vão para o Espírito. É César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Portanto, nosso processo na terra é transitório. As pessoas têm medo porque elas não sabem quem são. Quando você fala, vós sois deuses, a pessoa fala, nossa, vai começar essas bruxarias, vai começar essas teorias, eu não gosto, eu sou batizada na igreja católica, eu me batizei na igreja evangélica, eu não quero falar dessas coisas, Deus que me perdoe, que blasfêmia falar desse tipo de coisa, só existe Deus, Deus dá, Deus tira. Isso é uma visão quase infantil da vida adulta. Porque é muito fácil você falar que Deus dá, Deus tira, mas onde está o teu papel e responsabilidade na tua vida? Deus não vai ficar brincando de jogo da vida como um tabuleiro onde você é uma pecinha. São 8 bilhões de pessoas neste planeta sem ciência. Imagina na galáxia inteira. Imagina nas outras galáxias. Imagina nos universos. E que eu creio efetivamente que a gente está num espaço limitado de visão. Eu creio muito que a gente tem vários universos aí. Isso é outro papo. Então, as pessoas têm medo efetivamente de manifestar a sua vida porque elas se acham diminutas, elas não têm consciência do poder que tem dentro delas. E esse vazio só pode ser preenchido por uma palavra: Deus, espiritualidade, Jesus, uma resposta que não cabe na matéria. Então, o que separa qualquer pessoa do melhor momento da sua vida é encontrar esse vazio e não preencher nem com coisas, nem com pessoas. Preencher com a espiritualidade, preencher com as respostas que vêm do alto, não com as respostas que vêm da terra. A terra é transitória, mas o espírito é imortal. Então eu preciso sempre manifestar na matéria enquanto estou na matéria, mas a canalização, a intuição, o planejamento precisa ser orientado pelo divino. Por isso que o reconhecimento da centelha divina significa: eu capto do alto as informações e materializo na terra. Eu sou um agente de captação e de manifestação através de um plano. Logo, eu solto a presunção de querer tudo. Eu ajo como um canal da fonte na minha vida. Não foi isso que Jesus ensinou? Ser um canal do Pai em vida? Mas quando a gente chega aqui, sai dessas baboseiras de canal do Pai, da espiritualidade. Você é fulano que nasce no bairro tal, que vai querer ser numa família de médico, logo você tem que ser médico, e começa a fazer tudo que o papai e a mamãe querem, porque você tem que manter o legado e o brasão da família, até o dia que você cansa de manter coisas que você nem queria. Aí vem o vazio existencial. E aí, o que eu faço? É porque está dentro esse vazio. O medo nada mais é do que a falta de saber que esse vazio interno
é a presença da espiritualidade de Deus. Que lindo e que profundo isso, hein? E aí, olhando com tudo isso que tu trouxe, que é bem profundo pra gente pensar mesmo, né? Que tipo de consciência coletiva tu achas que a gente está alimentando como humanidade hoje? Olha, tem um livro do Hawkins, Poder versus Força, que ele cita que ali, meados de 2012 e 2015, éramos 15% do planeta sustentando 85% energeticamente, em padrão de consciência, padrão vibracional de consciência. Não é um estado momentâneo, é um estado constante de servir, um estado constante de manter. Eu acredito que esse percentual diminuiu, tá? É. Eu acredito que esse percentual tenha diminuído, porque a população desenvolve e reproduz, mas não desenvolve moralmente e eticamente. Se a gente pega outras civilizações aí, a gente percebe que o colapso civilizacional foi justamente por um crescimento tecnológico e uma baixa de ética e moral. Então, eu creio que todo esse trabalho que a gente faz e que a gente vai continuar fazendo, porque Jesus ensinou que esse era o caminho mesmo, ele não estava preocupado com o número, né? Tanto que ele escolheu 12 apóstolos, né? Quantos seguidores ele tinha na época? Ele preparou 12. Então existe um quê aí que não é a quantidade, é a qualidade do que a gente faz. Eu creio que o momento que a gente está vivendo, essa consciência coletiva, eu penso assim, ó, não é favorável, mas é de se animar, tá? Porque a imortalidade do espírito sabe que a gente vai cumprir a nossa missão, mesmo que tudo esteja contra. E eu brinco muito com os meus clientes, com os meus alunos, que não importa o que aconteça. Se eu passar pro lado de lá, eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Não se preocupe quanto a isso. Eu não tenho a presunção de achar que eu vou ter férias no plano espiritual. Não tenho essa presunção, não, de forma alguma. E tão pouco de fomentar para alguém que, quando eu morrer, eu descanso. Gente, se eu já trabalho assim Vou do pro jeito que eu trabalho, céu, né? Vou ficar não. lá de boas. Vou pegar lá um resort. Trabalhei muito aqui, não sou bobo. Vou pegar um resort bom, all inclusive. Não vou também dar de bobeira. Vou pegar um top. Pá! Sabe, piscina infinita? Sabe qual é? Pá! Pra que eu vou me estressar? Essa é a expectativa, né? Aí a realidade, você passa pro lado de lá, trabalha 10 vezes mais, porque não tem hora extra, não tem... Então essa Sem história aqui... receber um pila, né? Nada! Receber, quando tu olha o teu extrato, nunca fica positivo. Vamos trabalhar mais, pelo amor de Deus? Então, vamos desfrutar, já que a gente está na matéria, e a gente pode viver coisas incríveis aqui na matéria, e quando a gente olha para o mundo lá fora, a gente não pode dimensionar a nossa vida pelo mundo lá fora, porque são 8 bilhões de pessoas criando coisas que estão perdidas. Quando nós focamos no interno e fazemos a nossa parte, eu tenho a maturidade de entender. Eu não me preocupo em mudar o mundo. Eu trago a minha energia para sustentar o meu mundo e onde quer que eu vá, eu seja a transformação daquele que quiser ser transformado. Ponto. Repara, eu tiro o peso de ter que ajudar o mundo a ser diferente com essa consciência ou inconsciente coletivo, eu tiro essa presunção para focar 100% naquilo que eu posso fazer. Vitor, mas você fala todo dia para muitas pessoas, quantas pessoas vão ouvir? Não importa quantas pessoas vão ouvir. Importa que eu estou fazendo aquilo que eu posso fazer. A certeza do meu comportamento é maior do que a expectativa do resultado. Eu não me alimento de resultado. Eu me alimento daquilo que eu posso fazer. Estou fazendo o meu melhor? Eu preciso ter a consciência que eu fiz o meu melhor. Eu acho que a gente está num caminho, como podcast de vocês, como trabalho terapêutico de vocês, como a consciência de saber que, e isso vale para vocês, porque vocês entendam isso também, para todas as pessoas que ouvirem aqui, você pode ter uma profissão fora das terapias e trabalhar com as terapias em outro local. Criou-se na pandemia um estigma que só é de verdade quem só trabalha com as terapias. Gente, não existe isso. Tem pessoas que nem estão na internet, são espiritualistas incríveis, que eu conheço. Então, você pode ter qualquer outra função na vida e dedicar seu tempo à espiritualidade. Há um equilíbrio nisso. Não paute sua vida pelo inconsciente coletivo. Paute pelo que você tem de propósito, pelo que você pode fazer de melhor, pois só assim você contribui para o inconsciente coletivo. A gente não pode intencionar na nossa presunção aqui que a gente vai mudar o nosso inconsciente coletivo, porque a gente medita toda semana. Mas eu posso ter certeza que a minha vida será modificada e todas as pessoas que tiverem encontro comigo também serão, de forma direta e indireta, pela minha transformação.
Logo, eu solto a presunção de mudar tudo. Nós somos diretamente afetados pelo inconsciente coletivo. Mas esse caminho não é através de uma imposição direta, é tudo feito através do nosso inconsciente, pela maior parte dos processos que a gente vive de forma inconsciente. Logo, quanto mais consciência eu tenho do meu processo, quanto mais eu me transformo, mais consciência no meu processo, mais as pessoas vão, através de mim e através das escolhas dela, ajustarem esse inconsciente coletivo. E uma das dicas que eu dou é: tudo está como deve estar. Existe ordem em meio ao caos, existe caos em meio à ordem. O sistema se organiza naturalmente. Logo, você não precisa fazer força para mudar o sistema. Você faz a transformação em você, que o sistema se ajusta. Vitor, nós vamos ter aí um pedido especial para te fazer, mas antes disso, e os nossos ouvintes, se as pessoas pudessem levar apenas uma reflexão desse episódio, os questionamentos que você trouxe, qual você gostaria que fosse, assim, uma mensagem final? Existe uma frase que permeia meu trabalho na internet desde 2014. Essa frase veio para mim quando eu estava num projeto de uma empresa lá em Campos, no Rio de Janeiro, isolado no hotel, pensando na minha vida, o que eu faria espiritualmente, porque eu estava distante do terreiro que eu trabalhava, e me veio uma frase que permeia a minha vida nos últimos 16, 14, 12 anos aí, nesse caminho de trabalho com a internet e divulgar a espiritualidade na internet. A frase é: tudo é energia, cuide da sua. Isso resume a nossa vida aqui. Se tudo é energia, você cuida de tudo cuidando da sua energia primeiro. Então, tudo é energia, cuide da sua. Bem profundo, bem profundo. Vitor, a gente poderia falar horas e horas e horas aqui. Nossa, a gente tem muito a trocar contigo, né? Eu gosto muito da tua linguagem, daquilo que tu traz, assim. Mas eu queria te pedir uma coisa bem especial que a gente nem combinou. Faz a oração do Pai Nosso em Eu sabia que tu ia aramaico. pedir isso. Eu anotei aqui, deixa eu ver Muito quanto tempo. lindo. Deixa eu ver quanto tempo a Thaís vai falar que é pra fazer oração, se é no início ou se é no fim. Gente, olha só. O Vitor, ele faz a oração do Pai Nosso em aramaico. E é uma coisa muito profunda, toca a gente, porque a gente sente a energia crística quando ele faz essa oração. Então é como um presente para esse episódio, acho que vai ser bem lindo. Vou pedir então que vocês silenciem um pouquinho, se conectem nesse momento. Quem quiser fechar os olhos, enfim, respira fundo. E eu vou pedir que o Vitor faça a oração, e aí depois a gente encerra com chave de ouro o nosso capítulo. Então, quando tu quiser, Vi. Mantenha os olhos fechados profundamente. Procure fazer uma respiração profunda, inspirando sem pressa, trazendo total atenção para este momento, para o aqui e para agora, para a consciência que é você. Perceba o ar que entra, perceba o ar que sai. Que as minhas palavras sejam apenas a extensão das palavras de Jesus, em aramaico, da língua tradicional falada no seu tempo, como um convite de proximidade do seu Cristo interno com o Pai. Que essa oração em aramaico restabeleça a clareza da conexão divina do teu ser com o Pai amado. Amado Mestre Jesus, a gratidão por nos brindar com teu amor, com a tua presença. Gratidão pela tua paciência, pela tua postura e pelo legado que nos deixou. Gratidão por todos os ensinamentos, em especial pelo código em aramaico que tem o poder de reverberar em nossas células
e trazer a tua presença para o nosso campo, para a nossa casa. Abwund Bashmaya, Netkad Shmak, Tei Malkutak, Nehwed Subiana Haikana, do Bashmaya Afbaach, Havla Lach Matsum Kana Yomana, Washbuklan Hauben Wachtachen, Aikana da Fanan Shuaha Hauben, Wela Tarla Lenisuna, Ela Passa Mimbisha, Metro de la Re Mokutar, Wahala Tishbukta, Lahalan Aumi. Amém. Gratidão, Jesus. Que lindo, que profundo, que todos vocês tenham sentido a força que essa oração tem, que essas palavras têm. É tocante, né, Vitor, quando a gente deixa essa energia crística entrar dentro da gente. Então, obrigada, querido, por compartilhar com a gente todo o teu conhecimento, né, nesse dia, trazer pra gente um pouquinho dessa força que essa energia crística, né, que esse grande mestre trouxe pra gente. Queridos ouvintes, foi um presente, né, ter o Vitor com a gente nesse episódio, que vocês possam olhar, né, por seus corações e sentir manifestar que vós sois deuses, que isso habita dentro da gente e que a gente pode, né, se tornar um ser humano cada dia melhor, sentindo isso, que a gente possa expandir, né, Vitor, Nick, essa energia cada vez mais. Então, Vitor, querido, obrigada de novo por estar com a gente, né, que Papai do Céu aí possa continuar te guiando nesse trabalho lindo que tu tem feito aí no teu dia a dia. Gratidão, Laís, gratidão, Nicole, pela oportunidade. Falar de Jesus é muito emocionante, então eu tive que fazer um trabalho antes de estar aqui com vocês para não me emocionar o tempo inteiro. Gratidão pela oportunidade, gratidão pelo trabalho de vocês, gratidão pela janela, e gratidão principalmente por escolherem transformar suas próprias vidas. Porque esse projeto não saiu com o objetivo de transformar a vida dos outros, saiu de uma transformação pessoal que transborda a alcançar novas pessoas. Então, contem comigo quando vocês precisarem, quando precisarem de alguém para provocar pessoas, eu me coloco sempre à disposição, porque uma das qualidades que eu tenho é justamente essa. E Vitor, quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, onde é que te encontra? Feito. O meu trabalho todo hoje está focado no Instagram, apesar de eu ter canal no YouTube, apesar de eu ter Spotify, mas minha concentração está toda no Instagram, então é o Victor Santiago com TH. Lá no Instagram, lá tem um link para o meu site, para o meu Spotify, para o meu YouTube, para tudo, para as minhas lives de domingo. Então, lá tem todas as informações para participar, para comunicar. E vocês estão convidadas também para quando. Eu sei que a agenda é complicada, tá? Eu sei que para combinar com vocês é complexo, mas vocês estão convidados, quando vocês conseguirem alinhar ou individualmente ou em dupla, para a gente estar na nossa live de domingo, que eu faço todo Com domingo, 9 da certeza. manhã, vocês estão convidados a participar, tá bom? Gratidão pelo carinho. Combinado. Obrigada, querido. E se essa conversa fez sentido para você, compartilha aí esse episódio com outras pessoas. Um abraço e até mais. Até, pessoal.